Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa terceira aula da nossa disciplina de Teorias da Administração. Bom, aqui é o professor Juliano e nessa aula nós vamos abordar alguns conceitos fundamentais da administração. A proposta aqui é entender as funções do administrador, os diferentes níveis de atuação dentro de uma organização e eu tento trazer a aula e a discussão para o papel do administrador dentro de uma organização pública, obviamente, que é o curso de vocês, e também vamos falar sobre o ambiente que influencia essa atuação, porque a gente vai verificar que o papel do administrador ele é influenciado pelo ambiente que está situado. Bom, então nosso foco será a aplicação desses conceitos na gestão pública como um todo, tentando fazer uma contextualização, uma ponte do livro com a atuação profissional de vocês. Vamos lá. Bom, então nessa aula o objetivo é compreender as 4 funções administrativas principais, que é planejar, organizar, liderar e controlar. Você pode ficar em dúvida assim, professor, mas na aula anterior o professor falou de 5 funções que o Fayol trabalhava, né? Que era planejar, organizar, coordenar, executar e controlar. Só que ao longo do tempo a administração foi modernizando e a gente ficou com esse conceito aqui que ele é mais apropriado à discussão moderna do papel do administrador, onde dentro da liderança, liderar, a gente vai discutir todo o papel de direção, como dirigir as pessoas, de motivação, do papel motivacional. Então a gente fica mais, uma discussão mais moderna de trabalhar com esses conceitos. Bom, nós vamos ver como esses contextos e essas funções administrativas se aplicam em diferentes níveis da administração pública. Então, a gente tem desde a atuação da administração no nível técnico, que ele está em campo, até o prefeito, que dentro do contexto de uma prefeitura vai assumir o nível estratégico. Também falaremos na aula sobre as funções organizacionais e as habilidades essenciais que um bom gestor precisa desenvolver para lidar com pessoas, pensar de forma estratégica e dominar os aspectos técnicos da administração. Bom, a primeira função da administração é o planejamento. Então, o que é o planejamento? No setor público, principalmente que é onde vocês vão atuar, isso significa estabelecer metas de governo é, que vão dirigir, que vão estabelecer diretrizes para o governo, inclusive no longo prazo. Então, quais seriam essas metas que seriam estabelecidas nesse planejamento, pensando no órgão público? Metas de como reduzir a evasão escolar, ou metas de como melhorar o atendimento em saúde. Então, um exemplo concreto de planejamento na administração pública é o plano plurianual, que organiza as metas da gestão de um órgão de 4 em 4 anos. Então, é um planejamento bem interessante. Obviamente, isso pode ter uma granularidade, porque a gente tem também o orçamento anual, que todo ano ele é aprovado. Mas esse orçamento anual ele tem que estar baseado dentro desse plano plurianual, que é de 4 em 4 anos. E o orçamento é feito de forma anual. Então, todos eles estabelecem diretrizes, metas e onde o dinheiro será investido, para que possa trilhar o caminho do gestor público nos próximos 4 anos que ele vai executar. Bom, então isso é planejamento, né? É pensar à frente. Agora, a segunda função importante da administração é a organização. O que tem a ver com a organização? A gente sempre tem que separar a organização, conjunto de pessoas que são alocadas num determinado espaço, com determinado conjunto de recursos para atingir um objetivo. Essa é a organização enquanto entidade social, da organização enquanto função. Aqui o que a gente está falando nesse momento é a organização enquanto função. E qual que é essa função? É alocar os recursos dentro da empresa, dentro dessa estrutura. Então eu tenho que alocar os recursos da maneira mais adequada. Eu tenho que também organizar a estrutura. O que é isso? É dizer quem faz o quê, como são coordenados os setores. O que isso significa?
como estão estruturados os setores. Vamos pensar numa prefeitura. Como estão estruturados os setores dentro de uma prefeitura ou dentro de uma secretaria. Então, aquela estrutura que é feita, a gente sempre ouve algumas críticas, né? O prefeito, quando está na época de campanha, ele fala: ah, quando eu entrar na prefeitura, eu vou acabar com aquele departamento. Agora, a gente teve um exemplo mesmo do Donald Trump nos Estados Unidos, que ele assumiu a presidência, e ele acabou com o equivalente que tem no Brasil, o Ministério da Educação. Ele sempre falou: ó, não vai mais existir o Ministério da Educação. A gente tem uma época que tem a Secretaria da Mulher. Ah, daí muda de prefeito, ele embute a Secretaria da Mulher dentro como se fosse uma divisão dentro da Secretaria de Assistência Social. Então, pensar nessa estrutura é papel é função da organização. Como será organizado para que a gente possa alocar mais os recursos? E, pessoal, isso dentro do órgão público é muito importante. Porque, por exemplo, se você deixa de ter a Secretaria da Mulher como o exemplo que a gente está trabalhando aqui, né? Como uma secretaria, e ela passa a cumprir um papel de divisão dentro da Secretaria dentro da Secretaria de Ação Social. Então, a Secretaria da Mulher, que agora será a Divisão da Mulher, ela perde status. E perdendo status, ela também perde recursos. Agora ela vai ter que dividir mais recursos que vinha para a assistência social, agora também vai ter que ser dividido pela secretaria. Então, fazer essa organização também define qual é a prioridade, o que é mais importante para o gestor. Então, esse é um aspecto muito importante da função da função do administrador. Pensar a melhor maneira que você vai estruturar a organização. Então, quantas secretarias vai ter, quantos departamentos vai ter, quantas divisões, quem que vai assumir o papel de secretário, onde vão as pessoas, como que o dinheiro vai ser separado, para onde que vai o dinheiro. Tudo isso tem a ver com essa função de organização. Bom, a liderança, que é a terceira função, ela é essencial para mobilizar e motivar os servidores. Então, um bom gestor, sabe, juntando assim todas as teorias da motivação que foram desenvolvidas ao longo do tempo, o que a gente aprendeu? Que um bom gestor, ele sabe ouvir, orientar e inspirar os servidores para que eles fiquem mais motivados para o trabalho. E por que é importante essa motivação, pessoal? Ora, a organização social, vamos pensar assim, uma prefeitura, um órgão público, ela tem uma função, ela tem um objetivo, inclusive esses objetivos estão estabelecidos em leis. Qual que é o papel que a prefeitura tem que desempenhar. Mas às vezes cumprir isso não tem a ver com as aspirações individuais, sabe, com aquilo que cada indivíduo quer. Então, esse desalinhamento entre o objetivo da organização social como um todo, da empresa, e o objetivo das pessoas pode criar um descompasso. Aí tem várias teorias de motivações que vocês vão estudar ainda nas disciplinas de recursos humanos, que vão ajudar vocês a entender um pouco melhor sobre isso. Que vai falar, por exemplo, a gente tem uma teoria bem interessante sobre a teoria da justiça social, ou a teoria da justiça, desculpem, a teoria da justiça organizacional, que ela fala o seguinte: olha, não adianta você ter um bom sistema de motivação para um determinado indivíduo, para um determinado servidor da prefeitura, se ele acredita que o esforço que ele faz é maior em relação à recompensa que ele tem do colega. Então vamos supor que os dois, pela tabela da prefeitura, ganham o mesmo salário. Então, e esse salário ele está bem estruturado, tal, essa política de remuneração da prefeitura, tem ali o plano de carreira, ele está bem estruturado. E você está num determinado nível salarial. Então, os dois estão, por exemplo, como fosse administrador 1 na categoria. Então, o salário é igual para os dois. Só que daí, o funcionário A, o servidor A, acredita que o esforço dele é 10. Comparado com o servidor que trabalha ali do lado dele, ele acha que o esforço do servidor B é 8. Então, esse servidor A, ele comparado com B, ele acha que ele se esforça muito mais pelo mesmo salário. Então, ele acredita que tem uma injustiça dentro da estrutura. E essa injustiça faz com que ele fique desmotivado. Então, pessoal, essa função de liderança, ela é muito importante para lidar com esses problemas específicos que ocorrem nas relações humanas dentro da empresa, porque se não for bem articulado, lembra que a gente discutiu na aula passada lá sobre a teoria das relações humanas. Se esse aspecto não for bem articulado, mesmo que você tenha salário, você tenha bons recursos, você pague em dias, tenha um bom ambiente,
o ambiente que não tenha fadiga, mesmo assim as pessoas não vão cumprir os seus objetivos da forma adequada e não vão ser tão eficientes quanto elas deveriam ser. Então é muito importante o papel da liderança. Então, repetindo para vocês, um bom gestor, ele sabe ouvir os funcionários, orientar os funcionários do que eles têm que fazer e principalmente inspirar esses funcionários para eles alcançarem os objetivos da organização. Bom, por fim, a gente tem o controle, né? O controle envolve monitorar indicadores, por exemplo, a taxa de atendimento ou o cumprimento de metas. Então, o controle está bem alinhado com o planejamento. Um bom planejamento, que a gente discutiu lá, que é a primeira função, então a gente tem que definir a missão, a visão, os objetivos da organização, mas também estabelecer parâmetros. Então, um bom objetivo, ele fala, olha, nós queremos melhorar o atendimento de saúde da prefeitura. Então esse é um objetivo, mas quando você traça esse objetivo, já tem que ter traçado junto uma meta. E a meta, ela vem junto com o indicador. Então você já está trabalhando com planejamento e controle ao mesmo tempo, porque daí a meta vai ser assim, olha, qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo? Melhorar o atendimento dos cidadãos, dos pacientes que vão na Secretaria de Saúde, que precisam de atendimento da Secretaria de Saúde. Qual que é a meta? A meta é reduzir a fila em 10%. Reduzir a fila de espera para exame em 10%. Então, quando você estabelece que essa meta associada a esse objetivo, então você já fez planejamento e controle ao mesmo tempo, porque você disse o quanto você quer. Quando você terminar um exercício, olha, então ao final do ano, então eu fiz o planejamento para 2026, reduzir a fila de atendimento em 10%. Então vai chegar lá no final do ano, a gente vai olhar se realmente a gente vai fazer uma conta e vai avaliar se a meta foi atingida. Então isso é controle. Criar um mecanismo, então a gente tem que fazer relatório. Então para a gente saber quantas pessoas foram atendidas e qual que é o tamanho da fila, a gente tem que ter relatórios. Então alguém tem que fazer o relatório. Então fazer esse relatório é controle. E fazendo esse controle, a gente pode conferir lá no final do ano. Opa, a meta de reduzir a fila em 10% foi alcançada ou não foi alcançada? Se ela não foi alcançada, ela está numa margem de erro, mas ela está dentro de uma margem de erro esperada? Olha, a gente esperava 10% de redução de fila, mas a gente reduziu 8%. Opa, beleza, então está dentro de uma margem esperada. Opa, conseguimos reduzir 12%. Então está dentro de uma meta esperada também. Então isso é ok. Agora, se ele está fora da meta, por exemplo, só conseguimos reduzir a fila em 5%. A gente investiu mais recursos, contratou mais funcionário, a gente melhorou o sistema de tecnologia, de poder gerenciar as filas, e mesmo assim a gente só reduziu 2% da fila. O que será que aconteceu? Bom, pode acontecer algumas coisas imponderáveis. Vamos supor que um determinado município recebeu um número maior de imigrantes. E se a pessoa é imigrante, ele está regularizado, mesmo não tendo de forma regular, ele tem direito ao acesso ao SUS, desde que ele faça uma carteirinha do SUS, ele se cadastre no município, prove que tem uma residência no município, ele tem direito ao SUS. E vamos supor que esse número de imigrantes que são refugiados, por exemplo, refugiados da Venezuela, e eles vieram morar para cá e aumentou o número de demanda do SUS. Então, não estava planejado no meu planejamento, era um imponderável. Eu tinha planejado que ia reduzir a 10% das filas quando a gente tivesse 5.000 pessoas precisando, mas aumentou para 6.000 pessoas. Então, mesmo eu cumprindo o meu objetivo, a meta não foi atingida. O que a gente faz aqui? Bom, a gente tem que revisar a nossa meta e revisar o nosso sistema de controle para o ano seguinte. Então a gente cumpre o objetivo de forma adequada, mesmo acontecendo no imponderável. Pessoal, empresas privadas, eles não são muito flexíveis a essa adequação. Mas em empresa pública a gente tem que ser, porque a gente está mais sujeito. Quando a gente está na organização pública, a gente está mais sujeito a esses imponderáveis. Por exemplo, um desastre de saúde pública, igual a pandemia. Então ele é um desastre que faz com que as organizações públicas elas tenham que reorganizar tudo. Vamos supor que tem uma epidemia de dengue no determinado município. Vamos supor que tenha um desastre ambiental e cai uma ponte. E essa ponte corte o tráfego, aumente o tráfego do município para chegar no município muito tempo. Então todos esses aspectos deixa os órgãos públicos mais expostos. Então tem que ter controle, mas tem que ter cuidado para fazer esses ajustes quando acontecem coisas imponderáveis. Bom, agora avançando aqui. Bom, então eu já tentei exemplificar no órgão público, mas eu trouxe algumas coisas mais específicas aqui para vocês. Então, o planejamento na organização pública, a gente tem
A prefeitura então pode construir, então dentro do planejamento, né, ela pode definir lá no PPA. A prefeitura pode definir construir 3 creches nos próximos 2 anos, então pode ser uma meta estabelecida no plano plurianual, que é o PPA. Na organização, então pode estruturar as secretarias, né? Então a prefeitura pode formar uma equipe de engenheiros, é, é, uma equipe com engenheiros, profissionais formados que entendem da legislação sobre licitação e recursos humanos para fazer a execução de uma determinada tarefa, algum determinado projeto específico que precisa. Na liderança, né, então, o gestor pode se comunicar com a comunidade, ouvir as demandas, engajar as equipes. Então, por exemplo, um gestor ele pode atender tanto, ouvir tantas pessoas dentro da prefeitura, quanto ouvir a comunidade para ver quais são as expectativas da comunidade e como pode melhorar a gestão pública interna para poder atender essas pessoas. E no controle a gente pode ter, né, usar indicadores de desempenho, como eu comentei. Então, pensar assim, verificar o andamento de uma obra e o cumprimento do cronograma dessa obra. Então, pessoal, todos esses aspectos aqui são administração em ação. Então, só que ela é separada em 4 fases. Você às vezes pode atuar só numa fase que é planejamento, às vezes você pode atuar só numa fase que é controle. Eu, por exemplo, por muito tempo da minha carreira acadêmica, eu estudava só controle. Então, tem vários artigos, por uns 10 anos mais ou menos, eu pesquisava só controle. Então, sistema de controles. Obviamente, eu estudava sistema de controle de um grupo específico, que é sistema de controle de vendas. Então, a gente publicou vários artigos aqui dentro na UEM, dentro do nosso programa, em sistema de controle de vendas. Então, eu atuava só na parte de controle. Tem gente que atua só na parte de planejamento, só na parte de organização, só na parte de liderança. Ou às vezes você pode, um administrador estratégico, que está no nível mais estratégico, tem que atuar em todas elas. Bom, avançando aqui, pessoal, agora a gente tem os níveis da administração. Então, pela literatura, a gente tem 3 níveis na organização. Então, o nível estratégico. Então, é quem toma as decisões de longo prazo, como o prefeito, como o secretário municipal. A gente tem o nível tático. O nível tático é aquele que coordena áreas específicas, como o diretor de uma escola, ou coordenador de um programa, um chefe de departamento. E no nível operacional, a gente tem os servidores, pensando numa prefeitura, né? A gente tem os servidores e os técnicos que executam as funções. Então, a gente tem o agente comunitário, o técnico administrativo, e cada nível exige habilidades diferentes e tem um papel crucial para que as políticas públicas funcionem de uma maneira melhor. Então, se vocês acompanharem lá no livro, é, então, no nível estratégico, a gente precisa ter mais habilidades conceituais, que foquem em comunicação, em gestão de pessoas. No nível tático, também tem que liderar pessoas, é um foco mais na liderança de pessoas. E no nível operacional, a gente precisa mas no nível tático, a gente precisa de um conhecimento mais técnico em uma determinada área. E no nível operacional, a gente precisa ser bom em executar as coisas. Então tem uma citação lá no livro, lá que os autores do livro da nossa disciplina, lá, Trigueiro e Marx, falam, é que o número de funcionários diminui nos níveis superiores. Então é uma questão de hierarquia, né? À medida que está no nível superior, você tem menos funcionários executando. Quando você está no nível mais inferior, você tem mais pessoas. Então você tem mais pessoas executando no nível operacional do que pessoas no nível estratégico. Bom, agora sobre as funções organizacionais. Veja, é diferente das funções administrativas, que é o que a gente viu lá atrás. As funções organizacionais são, olha, como a gente falou, a organização como uma entidade social, ela tem que cumprir um determinado objetivo. E para cumprir esse determinado objetivo, ela precisa, ela precisa alocar as pessoas de uma determinada estrutura. E como é essa estrutura? Bom, ela pode ser dividida por funções organizacionais. Então, é a função da organização e não a função administrativa. Não vamos confundir os dois. Função administrativa é planejar, organizar, liderar e controlar. E as funções organizacionais? Então, a gente tem a função de produção, operações, função de marketing, função de finanças e de RH. Essas são as 4 funções principais, pessoal. Então, a função de produção é aquela que entrega bens e serviços. Então, dentro de uma prefeitura, a gente tem, né, hospitais, a emissão de documentos. Então, é o núcleo de entrega de serviços à população. Então, uma UBS realizando uma consulta está no setor de operações ou setor de produção de uma prefeitura. Então, aquilo que o pessoal está fazendo lá na UBS, atendendo as pessoas, é produção, porque tem a ver com o serviço que é entregue pela prefeitura, que é o atendimento à população. O marketing
no setor público é entender as demandas sociais, é ouvir a população. Então, compreender o que a população espera, o que ela precisa e comunicar melhor, se comunicar melhor sobre as ações que é feita pela organização com a população. Porque quanto mais você se comunica melhor e presta conta melhor do que você está fazendo, mais as pessoas vão confiar no órgão público, né? Então usar o marketing institucional é muito importante nesse aspecto. Então, pesquisa de satisfação com os cidadãos, audiências públicas, são formas de ações de marketing dentro das organizações públicas. Bom, finanças é que mexe com dinheiro, né? Então, o orçamento público, a alocação de recursos. Então, o setor de orçamentos de uma prefeitura ou de um órgão público é aquele que gerencia os recursos da cidade, como aplicação de verbas federais, é, recursos humanos, também cuida a questão de verbas federais, verbas estaduais, municipais, parcerias, então ele vai cuidar do dinheiro. E os recursos humanos é aquele que cuida da vida funcional dos servidores e oferecer uma formação continuada e tentar motivar. Então, recursos humanos, o RH lá do órgão público é que cuida da vida funcional dos servidores, para que eles possam sempre estar motivados, capacitados, aprendendo mais. Eu, por exemplo, aqui na UEM, eu me planejo, assim, daqui uns 2, 3 anos, me afastar para o PACD, que é um Plano Anual de Capacitação Docente para fazer o pós-doutorado. Então, isso é uma política institucional de recursos humanos, que é incentivado, que eu posso ficar um ano afastado das minhas atividades de docência para poder estudar o pós-doutorado numa outra instituição. Então, é uma forma de formação continuada, né? Então, que a gente pode ter dentro de uma determinada organização. Bom, avançando, pessoal, agora, quais são as habilidades do administrador? Aquilo que a gente discutiu anteriormente lá sobre os níveis, né? Então, esses níveis podem ser combinados os níveis podem ser combinado com as habilidades. Então, o CATS, a Pudica Venato, que está tudo dentro do nosso livro, tá? Estou tirando as citações do nosso livro didático. Então, o CATS destaca 3 habilidades que todo administrador deve ter. Então, a habilidade técnica, saber fazer o trabalho, por exemplo, saber usar o sistema de compras públicas, né? Então, isso poderia ser uma habilidade técnica. Então, as pessoas mais do nível operacional precisam de mais habilidades técnicas. Não quer dizer que ele não tem que ter outras, mas ele tem que ter habilidade técnica. Bom, habilidade humana, que é saber lidar com pessoas, negociar, mediar conflitos. Então, isso aqui está no nível. A pessoa que está no nível tático tem que ter mais habilidade humana, porque ele vai ter que lidar com esses aspectos ali no meio da hierarquia. Não quer dizer que é a única habilidade que ele tem que ter, mas ele tem que ser bom nisso. E a habilidade conceitual é saber pensar estrategicamente. Então, entender o impacto das decisões que são tomadas no todo da organização, pensar a organização como um todo. Então, quem está no nível estratégico tem que pensar mais de maneira conceitual. Mas, obviamente, pessoal, um bom administrador precisa ter as 3. Você precisa desenvolver as 3. E dependendo do nível que você ocupa da organização, talvez você precisa ter um pouco mais de uma e um pouco menos de outra. Não é que você precisa ter. Você vai usar um pouco mais de uma e um pouco menos de outra. Mas um bom administrador tem as 3. Bom, e agora passando para outra parte da nossa aula, que está aqui no capítulo. A gente discutiu o capítulo 2. Agora a gente vai para o capítulo 3. Então, no capítulo 3, pessoal, a gente vai falar sobre os ambientes organizacionais. Então, o que é ambiente organizacional? Bom, então toda organização ela está inserida em um contexto. E esse contexto influencia diretamente suas ações. É por isso que é essencial que o administrador público, no caso de vocês, né, administradores públicos, compreenda bem os 3 tipos de ambiente. Então, a gente tem o macroambiente, o ambiente de tarefas e o microambiente. O que é o macroambiente? É o ambiente mais amplo. Então, ele é formado por fatores incontroláveis que afetam todas as organizações. Isso inclui a situação econômica nacional, mudanças políticas, a legislação, aspectos culturais, a tecnologia, meio ambiente e fatores demográficos. Então, todos esses aspectos amplos, como eu comentei, né? Política, legislação, cultura, tecnologia, meio ambiente, demografia. Então, isso vai afetar as organizações e o objetivo das organizações. Por exemplo, né? Uma crise econômica. Uma crise econômica ela pode reduzir a arrecadação municipal. Se diminuir a arrecadação, a prefeitura vai ter que fazer cortes em programas sociais. Então, um outro exemplo, uma mudança de governo federal, sabe? Então estava no governo do Bolsonaro, passou para o governo Lula.
Então, uma mudança de governo dessa pode afetar repasses de recursos e prioridade das políticas públicas locais. Então, se tem um prefeito, um presidente vai repassar verba para uma coisa, se tem outro presidente, pode repassar verba para outra coisa. Então, o, o órgão público, ele tá, principalmente em pequenos municípios, ele está exposto a esse ambiente, esse macroambiente, ele tem a ver com a política, né, que afeta os seus objetivos. Bom, em relação à tecnologia, a gente pode falar também sobre como a digitalização de serviços pode criar oportunidade para melhorar o atendimento ao cidadão. Então, vai avançando a tecnologia, a gente vai melhorando o atendimento ao cidadão. Obviamente, cria pressões também. Pressões porque as pessoas conseguem resolver tudo no celular, mas quando tem que mexer com o IPTU, tem que ficar lá 2, 3 dias esperando, enfrentar fila na prefeitura. Então, a tecnologia, ao mesmo tempo que pode ajudar, pode criar uma pressão por mais tecnologia ser inserida no órgão público, e o órgão público é mais devagar, né? A gente já discutiu isso e a gente vai discutir mais ao longo do curso como as decisões para serem implementadas no órgão público são um pouco mais devagar. Bom, o ambiente de tarefas se refere a elementos com os quais a organização interage diretamente no seu dia a dia. Então, isso é o ambiente de tarefa, que está relacionado com as tarefas que o órgão público faz no dia a dia. Então, na administração pública, isso pode envolver fornecedores, então, como empresas que prestam serviço terceirizado, de limpeza, segurança, merenda escolar, usuários, ou seja, os cidadãos que acessam os serviços públicos, os órgãos reguladores de controle, como Tribunal de Contas, Ministério Público, Controlarias Internas e até mesmo as ONGs, né? Ou aqueles conselhos municipais que participam da formulação das políticas públicas, eles ajudam na fiscalização. Então, todos esses órgãos são stakeholders, que a gente chama no conceito da administração, stakeholders, que estão ali num ambiente que eles impactam diretamente nos objetivos que a organização tem para cumprir. Então, é nesse ambiente aqui, no ambiente de tarefa, que a atuação política e relacional do gestor é mais exigida. Então, um bom gestor público tem que saber relacionar com todo esse povo para conseguir fazer com que seus objetivos sejam cumpridos. Por fim, o microambiente é o ambiente interno da organização e ele envolve a estrutura organizacional. Então, como a secretaria é dividida em departamentos ou em divisões, também envolve o clima organizacional, que é o grau de motivação, de cooperação e satisfação dos servidores, envolve o estilo de liderança, que você tem lá, pode ter um gestor que é mais autoritário, mais participativo, tem os recursos disponíveis e os recursos e os processos internos da prefeitura. Então, o microambiente saudável favorece a inovação, o engajamento da equipe, o bom atendimento à população. Por outro lado, problemas internos ali no microambiente, que está no dia a dia ali, como a falta de diálogo, a sobrecarga, a ausência de liderança, prejudica os resultados. Mesmo que o ambiente externo seja favorável, o ambiente interno pode acabar afetando os objetivos. Bom, então, para a gente exemplificar, né, um macroambiente. Então, a crise sanitária, como a Covid, em que a prefeitura teve que rever prioridades, planejar novos serviços, se adaptar à urgência de saúde naquele momento. De tarefa. Então, uma secretaria de educação, por exemplo, ela pode se relacionar com fornecedores de merenda, sindicatos, famílias, e o Ministério Público para tentar fazer com que as coisas sejam cumpridas da maneira mais adequada e levar comida para todo mundo que precisa ali, que está envolvido na escola. E o microambiente é dentro de uma secretaria. Então, a motivação dos servidores pode afetar o desempenho. Um bom clima organizacional pode melhorar os resultados. Bom, pessoal, então, encerrando a nossa aula, nós vimos que administrar é planejar, organizar, liderar e controlar, e que se aplica tanto a uma grande organização como uma pequena prefeitura. A gente viu também nessa aula que diferentes níveis e ambientes exigem diferentes abordagens dos gestores e diferentes habilidades. Uma boa administração pública vai considerar tudo isso, o contexto, os recursos disponíveis, as pessoas que estão envolvidas e, acima de tudo, o bem público, né, que é pensar na população como um todo. Então é isso, obrigado por essa aula. E a gente tem mais uma aula que a gente vai discutir o restante dos capítulos, que é o capítulo 4, 5 e 6, e a gente termina o nosso conteúdo teórico da nossa disciplina. Muito obrigado, pessoal.